Olá e bem-vindo de novo à próxima parte da minha pesquisa. É o terceiro vídeo no projeto dos BRICS do país da Bielorrússia. Até este momento, o projeto cobriu as línguas oficiais e as políticas linguísticas educacionais na Bielorrússia. E hoje vou abordar o sujeito das políticas linguísticas e a mídia. No início do vídeo, vou usar algum tempo para explicar um pouco sobre o papel das políticas linguísticas no contexto da mídia em geral, e após vou apresentar o contexto da mídia na Bielorrússia e as várias formas de meios de comunicação. E antes do fim do vídeo, compartilho um pouco sobre o caso de repressão atual na esfera da mídia na Bielorrússia. Assim, em primeiro lugar, podemos entender as políticas linguísticas no domínio da mídia como as regulações que ditam o uso, a promoção e a restrição das línguas no meios de comunicação. O termo de Calvé, mercado de línguas, resume a noção que dentro de um espaço compartilhado coexistem numerosas línguas com distintos valores. E nesta situação de diglossia, a competência entre línguas que enfrentam um ambiente de numerosos fatores políticos, culturais e econômicos. A mídia tem um papel muito importante no valor de língua, como uma esfera pública com muita visibilidade. E por isso, as políticas linguísticas em relação com a mídia criam oportunidade de promover ou marginalizar uma língua que pode ter consequências na sobrevivência da língua. No campo da mídia, na Bielorrússia, existe um caso muito severo de repressão e um ponto de tensão agravante que provoca polêmica política. Enquanto a lei oficializa o uso das duas línguas oficiais do país, o bielorrusso e o russo, na prática o Estado prefere o russo nesse campo da vida pública, como vimos nos vídeos anteriores, no caso da educação, por exemplo. Para grande parte da história contemporânea da Bielorrússia, o domínio do russo tem estado presente. Durante a época soviética, no século XX, o país tinha regras severas da mídia, em linha do estilo autoritário do regime. O governo da Bielorrússia, quando era parte da União Soviética, tinha controle total e, por exemplo, assumia o direito de manipular imagens e mentir no serviço de seu poder no campo da mídia. Demais, a língua da mídia soviética na Bielorrússia era o russo, e por esse motivo a língua desempenha um papel muito importante na identidade do país, apesar da língua nativa sendo o bielorrusso. Após o fim do período soviético, no momento da independência em 1991, o país ainda tinha muito apoio soviético. Enquanto o bielorrusso se tornou uma língua oficial e, como consequência, uma língua da mídia também, o russo permaneceu a língua principal do país e da mídia. Demais, existe um caso de poder indireto do Estado da Bielorrússia em relação com a mídia. No novo Estado independente, durante os anos 90, a mídia da Bielorrússia ganhou a liberdade à circulação de meios de comunicação independentes, na teoria. Além disso, a reforma da lei da mídia na Bielorrússia em 2008 retirou a liberdade de opiniões, crenças e expressão em artigo 5. Mas, infelizmente, a mídia estatal domina a esfera, através da propriedade
das maiores empresas de transmissão do país, como a televisão estatal bielorrussa e a companhia rádio, por exemplo, que foram fundadas nos primeiros anos da independência. O Estado tem controle indireto, que reflete a mesma ausência de liberdade de imprensa e da mídia na era soviética. O que é também muito interessante no campo da mídia na Bielorrússia e as políticas linguísticas é a observação que o bielorrusso parece como uma língua minoritária quanto à proporção das duas línguas oficiais do país na mídia. De fato, o artigo 27 da Lei das Línguas, do ano de 1998, declara que, bem como o uso das línguas oficiais da Bielorrússia, a mídia pode usar outras línguas de aqueles morando no país de outra nacionalidade. Por isso, uma pesquisa breve das leis das línguas da mídia na Bielorrússia sugere que a diversidade linguística na mídia é fomentada pelo Estado. Parece que o uso de bielorrusso na mídia tem a mesma importância que o russo, mas mesmo as línguas estrangeiras no país estão ameaçadas por atitudes do governo e novas mudanças na lei, porque não estão de acordo com a russificação do país e da presidência de Lukashenko. Por exemplo, em 2023, o presidente Lukashenko firmou um projeto de lei que dá ao Estado o direito de banir mídia estrangeira considerada hostil ou extremista. A verdade é que as autoridades já proibiam muitos meios de comunicação produzidos no e fora do país antes esta lei foi introduzida, sem justificação. Foi o objetivo de Lukashenko de reagir às ações inimistosas nos interesses nacionais da Bielorrússia, mas o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, uma organização internacional que defende o bem-estar e os direitos dos jornalistas mundialmente, criticou esta lei, chamando pela sua retratação. E esta supressão das influências da fora na Bielorrússia não é muito surpreendente no clima mediático em que Lukashenko tenta impedir as influências externas fora do movimento da russificação. E como o contexto da mídia na Bielorrússia, podemos avançar aos distintos tipos da mídia no país. Por exemplo, a televisão na Bielorrússia é um tipo de mídia muito popular. A maioria de emissoras são operadas pelo Estado e existe mais consumação da televisão em russo. A empresa estatal TV Bielorrussa opera os principais canais da televisão no país, como o canal de Belarus 24. Mas os canais russos, como ONT e STV, são mais populares na Bielorrússia. Por exemplo, uma pesquisa nacional no país realizou em maio de 2016 revela que 66% dos espectadores na Bielorrússia assistem canais russos com frequência, apesar dos canais em bielorrusso. E na mídia imprimida, podemos encontrar as línguas do bielorrusso e o russo também, mas há uma preferência pelo russo, desde o jornal o mais popular do país, Belarus Segodinha, que é produzido pela administração presidencial na língua russa.
Mas existe um outro jornal civilizada que usa o bielorrusso. Mas é importante notar que meios estrangeiros de comunicação da mídia são quase exclusivamente da Rússia. Em uma reportagem recente, se mostra que existem cerca de 1.000 jornais na Bielorrússia, mas mais de 600 deles são independentes. Porém, só 20 deles reportam nas notícias principais nacionais e mundiais, e a taxa de circulação deles é significativamente menor do que os jornais estatais em russo, e por isso não há suficiente disponibilidade de fontes de notícias independentes. E em linha, 91% do país tem acesso aos meios de comunicação nas formas de sítios de notícias, televisão e rádio, por exemplo. E no caso de rádio, existem 30 estações de rádio, e com a internet, por exemplo, usando o sítio da internet radiogarden.com, pode escolher de algumas 20 estações na Bielorrússia, e a maioria de estações transmitem programas no russo, mas existem aqueles que são independentes que usam o bielorrusso também. Antes de concluir esta parte de pesquisa, é muito necessário comentar na situação de censura no campo da mídia na Bielorrússia, que consegue piorar, sobretudo no clima político atualmente com a guerra entre Rússia e Ucrânia e o aumento de apoio democrático na Bielorrússia. O governo intensifica a repressão maciça para controlar a opinião pública. A censura tão severa chama atualmente a atenção internacional das várias associações, como, por exemplo, a Anistia Internacional, que defendem a afirmação que o Estado da Bielorrússia está violando direitos humanos. Por exemplo, no assunto de países que aprisionam o maior número de jornalistas no mundo, a Bielorrússia está em quarto na lista no ano passado, em 2024. No rescaldo da sexta reeleição de Lukashenko em 2020, havia também um surgimento no apoio democrático e mídia independente. Em resposta, o Estado fortaleceu a repressão, meio de proibições expansivas de meios de comunicação independentes. Por exemplo, o sítio popular de notícias Tutbi, que era usada pelo 63% do país da Bielorrússia em 2020, era acusado do extremismo, e as dificuldades legais impostas pelo Estado provocam o fechamento do sítio. E, em conclusão, as políticas linguísticas e os meios de comunicação na Bielorrússia apresentam uma situação plurilingüe e muito política. Como nos vídeos anteriores, vimos a preferência pelo russo, e o caso de mídia na Bielorrússia demonstra a maneira em que um país pode realizar a supressão de liberdade e da expressão. E para as línguas na mídia existe proteção legal, mas na prática o russo é a única língua protegida. É assim, aqui pode ver as minhas referências pelo vídeo, e nas próximas partes do projeto dos BRICS vou apresentar as políticas linguísticas e o caso da equipagem da língua na Bielorrússia. Muito obrigada de novo e até mais.